O grande mestre Baal Shem Tov já disse: a memória é a raiz da libertação, assim como o esquecimento é a raiz do exílio. Nós somos um povo sensível, a gente chora, recorda os nossos falecidos, nossos mortos, principalmente os mártires, seja no Yom HaShoah, no Mashkavá como este, no Mascará, pois que nós acreditamos que aquele que tem passado tem um futuro garantido. Nobre foi esta iniciativa da ONU, de ter instituído o Dia Internacional em memória das vítimas do nazismo. Como diz o famoso autor contemporâneo Elie Wiesel, ele mesmo também um sobrevivente do Holocausto: esquecer os mortos é morrer duas vezes. O povo judeu já passou por várias perseguições. Os babilônios nos expulsaram de Israel, os romanos arrasaram Jerusalém, os cruzados queimaram inúmeras quihilot, comunidades de infiéis na Europa. Os inquisidores torturaram gente da nação em Portugal e na Espanha. Mas todavia, todos estes achavam, erroneamente, que tinham bons motivos, devido ao ódio que alimentavam. Era épocas de guerra, nos acusaram de cosmopolitismo, de envenenar os poços de água e assim por diante. Com os nazistas, porém, as coisas são diferentes. Não tinha motivo. Os judeus estavam na vanguarda na Alemanha, um país tão avançado, desenvolvido em termos de filosofia, tecnologia, e de repente, sem motivo, com frieza, o Estado nazista se tornou uma máquina de aniquilação. Perseguiram as minorias, judeus, ciganos, negros, esquerdistas, humanistas, liberais, deficientes, etc. A consciência universal ficou paralisada e o semblante divino do ser humano desapareceu para dar lugar à besta nazista que prende, que deporta, que massacra, que asfixia, que crema 6 milhões de judeus transformados em cinzas. 67% do judaísmo europeu. Havia na Europa antes da guerra 1.600.000 crianças judias. 1.500.000 foram massacradas. Sobraram 100.000 crianças. Na Polônia, onde eu sou oriundo, havia 3 milhões de judeus antes da guerra. Não sobraram sequer 250.000. 93% massacrados, aniquilados, exterminados. E como se não bastasse tudo isso, foi feito com frieza, desinteresse, numa insensibilidade total. Matavam judeus como moscas, escutando música clássica. Os soldados SS conviviam com a morte 24 horas por dia e não se impressionaram o mínimo. Raspavam cabelos de mulheres mortas que estavam ainda agarradas com seus filhos. Retiravam dentes de ouro da boca, onde havia ainda hálito quente. Abriam as entranhas dos cadáveres para procurar se tem joias. E depois disto, iam se relaxar com lazer. O ano passado fui convidado pela Federação Israelita para guiar um grupo de líderes comunitários lá nos campos de concentração na Europa. Fomos para Majdanek, entramos lá nos barracões, que hoje são um museu. Tinha muitos documentos, de repente eu me deparei com um convite em alemão. Eu fui olhar o que era. Um convite para os guardas do campo vir para o baile à noite. Ou seja, de dia sufocavam e matavam, e à noite dançavam e comemoravam no baile. E o pior de tudo isto, que os nazistas, com sua obsessão germânica por organização minuciosa, registraram tudo isto numa contabilidade da morte. Quantos judeus foram assassinados? Quantos ciganos por dia? De onde vieram? E qual comboio? Quantos quilos de cabelos para encher os cobertores? Quanto ouro? Quanta gordura humana para fazer sabonetes. Sim, senhores, talvez vocês não viram, mas tem sabonetes deste tamanho, de gordura humana, com 3 letras em cima, RJF, Rein Judenfette, que significa gordura pura de judeus. Tudo isto comprove que nada pode ser comparado à tragédia do Holocausto. Um programado genocídio sem precedentes. Nunca houve coisa igual de tamanha barbaridade, onde morreram tanta gente, inocentes, e ainda desta maneira. Não podemos permitir de jeito nenhum
que certos elementos inescrupulosos neguem ou banalizem o Holocausto. A história não muda e não pode ser mudada. E se Deus quiser, jamais se repetirá tamanha ignobilidade. Por isto, fiquei contente de ouvir do Presidente da República, o excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, numa cerimônia igual a esta o ano passado no Rio de Janeiro, declarar de alto e bom som a todos, e disse o seguinte: temos a responsabilidade e o dever de transmitir para todas as gerações que o antissemitismo, o racismo e a intolerância atentam contra a dignidade humana e todos os valores profundos e sagrados da nossa civilização. Sim, para nós esta é uma declaração importante e de peso. E ela satisfaz a nossa comunidade. Ela deixa-se sentir bem e segura neste país tão acolhedor. País que é um exemplo de convivência harmoniosa entre os credos, entre as etnias, entre as religiões. Muito obrigado, senhor Presidente Lula e seu prestigioso governo, por esta oportuna declaração. Muito obrigado, Brasil. Muito obrigado também pelos justos brasileiros que realmente arriscaram sua vida para salvar judeus no regime nazista. Estou me referindo a Sousa Dantes e a Raci Guimarães Rosa. Hitler e Eichmann e Marshman e seus asseclas planejaram a solução final para o povo judeu, eliminando ele por completo da face da terra. No entanto, estamos aqui, vivos e ativos com nossos costumes e tradições. O Rebbe de Lubavitch disse que o Holocausto, o povo judeu sofreu tanto, mas fomos dizimados tão violentamente, que agora cada um de nós deve contar em dobro. Muitos sobreviventes e filhos de sobreviventes encontraram refúgio nesta parte do mundo. Encontra-se aqui na sinagoga olhando, senhores e senhoras, pessoas que sobreviveram às câmaras de gás, que se salvaram das marchas da morte, que se salvaram do fuzilamento, e alguns até que escaparam das garras do carrasco Mengele. Deus poupou esta gente milagrosamente, para eles servirem de exemplo e inspiração para nós, para eles poderem contribuir para um mundo melhor e mais justo. Assim como Fernando de Noronha, o primeiro arredentário do Brasil, Caramuru, colonizador do norte, João Ramalho, colonizador do sul, Fernão Dias, o autor Bento Teixeira e todos os outros cristãos novos, todos eles descendentes de judeus, que contribuíram para o desenvolvimento deste país. Assim também estes heróis do Holocausto vieram aqui para somar forças no Brasil. Eu termino meu discurso com as palavras de Yossel Rakover, judeu polonês que lutou no levante do gueto de Varsóvia e lá morreu. Acharam suas últimas palavras numa garrafa de coquetel Molotov após a guerra. Ele escreve o seguinte: Deus, estou quebrado e arrasado, mas não desesperado. Meus pais e meus irmãos foram todos fuzilados na minha frente. Dos meus 10 filhos, 6 foram brutalmente massacrados e 4 morreram de fome. Deus, o Senhor me tirou tudo o que eu tinha, meus bens, propriedades, minha dignidade, minha família, meus filhos. Mas tem uma coisa que você não conseguiu me tirar e não conseguirás. É a minha fé. Eu morro com minha fé intacta, sólida como uma rocha. Senhores e senhoras, este é o povo do qual nós pertencemos. O povo que acredita num futuro melhor e no fantástico potencial do ser humano. O povo que soube se erguer das cinzas do Holocausto. Estamos aqui para fazer o bem e contribuir para o progresso deste florão da América. Aqui nós implantamos instituições para carentes e deficientes, hospitais, refeitórios comunitários, lares para os idosos, que atendem a toda a população necessitada, sem distinção alguma. Obrigado, Brasil, por nos oferecer estas oportunidades. Obrigado, senhor Presidente Lula, por nos permitir de continuar nossa longa tradição de fé e beneficência.
Desde os primórdios do judaísmo, monarques e governantes visitaram os nossos lugares sagrados. A rainha de Sabá foi da África para Jerusalém. Alexandre o Magno foi para o templo. Nós temos na nossa tradição uma oração especial para os governantes milenar. Em nome de toda a comunidade aqui, gostaria de pronunciar esta bênção para as autoridades. Anoten Teshua lamelachim u'emshala lanesichim, aquele que concede a salvação aos reis, autoridades, governantes. O malchuto malchut kololamim, aquele cujo reinado é eterno para sempre. Hapotzet David avdo mecherev ra, aquele que salva David seu servo da espada maléfica. Anoten bayam derech u'bamayim azim netiva, aquele que coloca e traça caminho pelas águas impetuosas. Hu yevarech veishmor veintzor veyazor veiromem, ele que possa guardar e abençoar e proteger e enaltecer. Vigadel vinasel lemala mala, para o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva e todas as demais autoridades e governantes aqui presentes. Melech malchei amlachim berachamav, com todo poderoso com suas piedades. Yishmerem vichayem mikol tzara venezek yatzilem. Melech malchei amlachim, o todo poderoso com suas piedades, possa protegê-los. Yiten belibam ubelev yoatzehem, umanigem rachmanut, para ter piedades do povo de Israel e de toda a humanidade. La sotova imanu kol israelachenu, ubeyamenu tivasha yudav Israel vishkol lavetach. Ou seja, Shalom Birumav, aquele que faz paz lá em cima, que possa trazer a paz eterna e duradoura aqui embaixo para todos os habitantes desse universo. Vechen Yiratzones, falamos que seja a vontade de Deus e digamos, venomar, amém. Aproveitamos neste momento para fazer uma reza de recuperação rápida e saúde para o vice-presidente da República. Misheberach Avotenu Avraham, Yitzhak, Yaakov, aquele que abençoou nossos antepassados, Abraão, Isaac, Jacob, Aaron, David e Shlomo, que possa trazer refuah shlema, refuah krova, Elnar Refanalo, para o vice-presidente José Alcar Gomes da Silva, que tenha uma rápida recuperação, venomar, amém.